Muito bem. Se você já sabe tudo de estética, tudo da estrutura de uma dissertação e como conseguir informações para ter um bom conteúdo em seu texto, é hora agora de entender o quesito estilística. Ele se subdivide, como você observa no slide, em 5 categorias: subjetividade, repetição vocabular, pouca objetividade, coloquialismo, conotação ou estrangeirismo. Funciona assim, olha. Com relação à subjetividade, observe, não utilize primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Até porque, além de perder essa pontuação, você ainda perderá gênero. Porque se você faz um texto usando a primeira pessoa, você tem um texto subjetivo. E a dissertação não é subjetiva, ela é objetiva, denotativa. Em resumo, não use a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Verbos na primeira pessoa, por exemplo, encaminho, precisamos, devemos. Os pronomes nossa, nosso, nós, nossa sociedade precisa, precisamos melhorar o futuro do nosso Brasil. Não pode. Use a terceira pessoa. A sociedade precisa melhorar o futuro do seu país. Use a terceira pessoa. Faça um texto impessoal. Olha aí a perguntinha que eu vou usar para lhe ajudar a não correr riscos. Candidatos ou linguagem impessoal, ou seja, sem utilizar a primeira pessoa do singular e do plural, se eu marco sim, você ganha pontinho. Segundo quesito, dentro do critério estilística ainda. Não repita palavras das seguintes classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição. Lembre-se que você pode utilizar o mesmo radical com vários afixos, já que o que é proibido especificamente é a repetição da flexão. Analise suas ideias em sua argumentação para deixar seu texto coerente. Por exemplo, você está fazendo uma redação sobre violência no trânsito. Você não pode repetir, no meu critério de correção, que irá penalizar a repetição, a palavra violência mais de uma vez em sua redação toda a cada 30 linhas. Não pode. Mas você pode repetir violências, ou seja, repetir a formação originária, o radical, atos violentos, o violenciar tem sido alvo nos últimos tempos. Para lhe ajudar, farei a perguntinha. Candidato fez uso de sinônimos pertinentes, ou seja, não repetiu palavras das seguintes classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição com a mesma flexão? Veja bem, você pode repetir artigo, pode repetir conjunção, preposição. Dessas 5 classes não pode. Verbos de ligação. São pouco objetivos, nominalizam demais o seu texto. Então, vou sugerir que sua redação não tenha verbos de ligação. Então, olha, dou aqui uma sugestão, como você observa no slide, com verbos que você pode trocar. Por exemplo, o Brasil é um país, o Brasil se constitui como um país. E aí seria um verbo de afirmação. Tem aqui umas opções de verbo de causalidade, finalidade, oposição. Ah, professor, mas eu não sei direito o que é um verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que no texto liga o sujeito ao seu predicativo. Por exemplo, eu sou feliz. Feliz é um predicativo do sujeito, é uma característica. Ela continua atenta. Atenta é uma característica de ela. Eu vou dar uma dica. Troque o verbo por ser ou estar e veja se fica coerente. Eu sou ou eu estou feliz. Troque-os no presente do indicativo. Ela é ou ela está atenta. Dá certo. Quando dá certo é porque é verbo de ligação. Mas olha agora no slide. Lourdes é em São Vicente. Não dá. Então esse vive já não é de ligação. Agora olha o exemplo 4. Renato é sorridente. Renato está sorridente. Logo, o verbo viver, na forma verbal vive, no exemplo 4, tem valor de verbo de ligação, chamado por Ivanildo Bechara de verbo relacional. E claro, para lhe ajudar, farei a pergunta. Candidato não utilizou verbos de ligação? Se eu marcar sim, você ganha pontinho. O quarto quesito do critério estilística é coloquialismo. Ou seja, é o quesito que marca as características da fala na escrita.
eu vou ser bem ferrenho, só para garantir a eficácia e a segurança da sua posse, certo? Ou da carteirinha, para quem vai fazer o exame da OAB. Preste atenção. Não use 3 vezes ou mais a primeira pessoa na redação. Se você usar uma vez a primeira pessoa, perdeu o ponto D1, subjetividade. Se usar 3, perdeu o D1 e o D4. Não use verbos de ligação. Se você usar um verbo de ligação, perdeu D3, pouca objetividade. Se usar 3 ou mais verbos de ligação, você perdeu o D3 e o D4. Não comece frase com gerúndio. Não coloque mais de um gerúndio na mesma frase. Por exemplo, o Brasil está crescendo, mostrando ao mundo. Não, isso dá ideia de coloquialidade. Utilize corretamente o gerúndio. Gerúndio não indica ação futura. Eu vou estar encaminhando, Senhor, eu vou estar transferindo a sua ligação para um dos nossos operadores. Não pode. Vou estar fazendo. Horrível, podre, como a gente brinca. Então, olha, gerúndio não pode ter auxiliar no futuro. Ele não prolonga a ação futura. Não use gírias, nem regionalismo e nem termos técnicos, a menos que você esteja fazendo uma redação técnica, como é o caso de uma petição. Certo? No caso jurídico, por exemplo. Numa dissertação, não caem bem termos técnicos. Observe nesse slide que você precisa conquistar a marcação da resposta sim para ganhar a pontuação aqui comigo. Vamos para o 5º quesito do critério estilística. Conotação ou estrangeirismo. Já que a dissertação é um texto denotativo, informativo, formal, não utilize sentido figurado, figuras de linguagem, estrangeirismo, etc. Palavras difíceis lhe farão perder pontos de eruditismos. Quanta gente acha que ser chique é falar difícil? Ser chique é ser claro. Quando você é entendido com facilidade pelo interlocutor, por aquele que lhe ouve, você é alguém que é uma pessoa culta, que está usando o padrão culto da língua. Quanto mais claro você for, mais culto você será visto. Você precisa conquistar sim. Candidato utilizou linguagem denotativa, sem figuras de linguagem, conotação ou sentido figurado? Sim. Candidato utilizou a norma culta padrão da língua portuguesa, sem usar estrangeirismos ou termos técnicos? Sim.